Gravando, então, está registrado na gravação. Boa tarde aí para vocês. Vamos para a nossa última aula, nosso último experimento. Vou apresentar aqui. A cara de felicidade, né? Nas outras aulas estava morrendo. Mais um experimento. Agora o último experimento. Então, nessa última aula, vocês vão ver a parte experimental de análise granulométrica, que é o experimento de peneiramento. Então, os objetivos principais dessa aula vão ser obter os dados da distribuição granulométrica. Eu coloquei aqui farinha de milho, mas é um farelo, na verdade, um farelo de milho. Calcular o diâmetro médio de Salter desse farelo de milho, experimental, e também pelos modelos que vocês já viram lá na disciplina de operações unitárias, que é o GGS, a RRB e o LN, e analisar e discutir os resultados. Esse experimento ele é um experimento perante os outros, né? Um pouco mais simples, até mesmo a discussão desses resultados vai ser um pouco mais simples, porque, no geral, a gente não tem muitos trabalhos que vão trabalhar especificamente em cima do peneiramento, né? O peneiramento pode ser uma etapa preliminar para fazer deixar as partículas mais homogêneas, fazer uma classificação de diâmetro, então não é algo, o foco, muitas vezes, dos trabalhos, mas mesmo assim vocês conseguem pesquisar em livros e conseguem discutir aí os resultados. Então, como que é feita essa prática, né? A gente tem que medir ali o tanto de amostra que vai ser utilizado, medir a massa. Temos que medir a massa também de cada peneira e escolher as peneiras que vão ser utilizadas para essa aula, né, para esse experimento, porque existem diversas peneiras. A gente tem que olhar e tentar identificar quais as peneiras que vão representar melhor essa análise granulométrica. Se caso a gente escolher a peneira errada, a gente vai saber. Por quê? As partículas elas têm que ficar, a maior parte, retida nas peneiras intermediárias. Então, se caso a maioria das partículas ficarem na primeira, segunda peneira ou lá no fundo, significa que a escolha não foi bem feita, então a gente tem que refazer essa escolha das peneiras. Lembrando que essas peneiras, elas têm abertura de malha padronizada, né? Que vocês têm tabelas aí para encontrar, até mesmo nas aulas de operações unitárias eu passei, mas no roteiro eu acho que já tem lá o tamanho da abertura das malhas que a gente utilizou. Então, depois de medir a massa inicial do material que a gente vai peneirar e das peneiras e do fundo da peneira, a gente monta todas essas peneiras numa base vibratória e coloca esse material particulado na primeira peneira, que é aquela que tem a maior abertura. Depois fecha e deixa em uma vibração, uma agitação ali por uns 15, 20 minutos de operação. Então, a gente faz essa classificação das peneiras, começando pela peneira de maior abertura até a menor abertura, justamente para fazer essa classificação, né? Depois de finalizada a operação, né, deixar esse tempo de vibração ali, o que a gente vai fazer? Vai medir novamente a massa das peneiras. E daí a gente vai descontar, por quê? Inicialmente nós medimos a massa dela sem partículas e depois com partículas, conseguimos descontar uma da outra para obter somente a massa de partículas que ficou retida. E daí vocês vão conseguir calcular aquela fração de retidos, vão conseguir fazer todos aqueles cálculos de peneiramento. Então, para esse relatório, vocês têm uma questão para responder, que é para falar sobre os processos industriais, onde essa classificação granulométrica ela é importante, ou então um dimensionamento de um equipamento. Se vocês puxarem lá na memória, tem alguns equipamentos que a gente até usa alguns modelos de distribuição granulométrica na hora do dimensionamento, por exemplo, o ciclone. A gente acaba normalmente usando no ciclone o RRB, né? Mas pode ser utilizados outros modelos de distribuição também para dimensionar o ciclone. Então, vocês vão ver ou operações que falam sobre essa importância dessa classificação granulométrica, ou equipamentos que levam em consideração uma distribuição granulométrica para fazer o seu dimensionamento. Então, vocês vão discutir, né, vão responder essa questão em torno desse ponto de vista, né? Da importância dessa classificação granulométrica, da identificação de um modelo que represente essa distribuição granulométrica em processos, em equipamentos. Então, vocês vão fazer esse tipo de discussão.
Este relatório, ele vai ser mais curto, a escrita dele. Então, ele vai ser entregue a semana que vem, na segunda-feira, dia 30, né? E não vai precisar fazer a parte da introdução do relatório. Vocês vão responder a questão que foi colocado e vão fazer os resultados e discussão do relatório e a conclusão. Então, aquela parte da introdução não precisa ser escrita, mas vocês vão ter que acabar pesquisando como se fossem fazer a introdução para vocês poderem discutir os resultados. Então, mas não vai precisar colocar no papel toda aquela parte escrita da introdução. Tá certo? Vocês têm alguma dúvida, meninas? Alguma pergunta? Sim, não, mais ou menos? Por enquanto ainda não, prof. Não, tudo certo. Então, tá bom. Então, antes de eu parar a gravação, né, depois se alguém for assistir os outros alunos, eu gostaria de deixar aqui meu agradecimento a todos os alunos desse período letivo. Foi muito bom estar com vocês novamente. A maioria eu consegui conhecer pessoalmente, um grande prazer, né? E espero realmente encontrá-los novamente, seja na faculdade ou um dia que Deus permitisse a gente fazer um encontro aí em algum lugar, uma comemoração. Então, aqui só os meus agradecimentos a vocês. E é isso, né? A gente vai seguindo agora a reta final e se a gente ainda puder colaborar, a gente está junto. Isso aí.